Estamos aqui com o segundo episódio do nosso podcast Boop Talks. Eu, Renata Rossini, psicóloga, meu parceiro Marcos Calil, psicólogo também, e hoje trouxemos uma convidada, psicóloga também, e nós vamos falar sobre a orientação vocacional. Trago aqui a Marli para se apresentar para nós. Como vão vocês? Muito obrigado pelo convite. Muito prazer, Marli, Prazer, por estar Marli. com a gente. Obrigada, Ficamos super Nessa. felizes aí pela sua presença. Obrigada, gente. Sou a Marli da Rocha Bernardi, sou psicóloga, já estou no ramo, vai para 25 anos, né? Vou falar das minhas especializações. Eu sou especialista infantil e adolescente, mas atendo adultos, né? A gente vai atendendo tudo, né? Casal, Sim. enfim. Sou especialista em neuropsicologia, sou especialista em psicologia do trânsito, também não sei porque eu fiz, mas enfim, né? A gente vai aí experimentando um pouco das coisas na área, né? E a gente vai vendo que tem coisas legais e coisas que a gente não se adapta, Sim. né? Mas enfim, né? E sou psicanalista também, né? Que Eu bacana. gosto bastante dessa área. Então, estou aqui para trazer um pouco do meu conhecimento, né? Um pouco de até orientação, né? Estou aqui à disposição de vocês. Marli, você, quando a gente foi entrar em contato com você, a Sim. gente sabe que você atende muitos jovens Sim, e muitos no processo de orientação vocacional. sim. Essa questão da carreira, né, é muito importante aí para os jovens que estão decidindo, hoje mais do que nunca, com tanta inovação no mercado, e é um trabalho que você faz há muito tempo, como que é? Então, esse lado, né, que me chamou bastante atenção, né, é clínico, né, mas me chamou muito a atenção pela demanda da adolescência, né, Sim. dos atendimentos, né, sempre com muitos conflitos, eu tentando entender um pouco, sempre assim, os atendimentos com adolescentes, nessa fase até, né, de estar saindo, né, do ensino médio para se propor a buscar uma profissão, né? Isso também começou a me chamar muito a atenção, né? Aí eu fui em busca de um curso, né, para poder ter mais conhecimento para ir mais para esse lado, né? Mas é muito interessante, né? Como a gente vai descobrindo, né? A angústia do adolescente com relação à escolha profissional, né? A pressão familiar, muitas vezes, tem a pressão social, né? Sim. Então, a gente vai acompanhando, né? É um trabalho muito interessante. E eu acabo complementando também com a avaliação neuropsicológica. Eu sempre complemento. muito Daí bacana. até os pais falam, mas, doutora, será que... Eu falei assim, não, a gente faz um fechamento, né? Com a avaliação neuropsicológica. Eu acho bem importante. E aí, para encontrar a parte cognitiva Exato, né, exato. desse jovem que está ali. Porque não tem como separar, né, Marcos? Não, Né, a escolha profissional, o dom, o desejo, a aptidão dessa questão, né, mais subjetiva, né? Então, é Interessante. por aí que a gente... Que bacana. Né? Sim. E Marli, Vamos quais lá. são as profissões que os jovens estão escolhendo ultimamente? Renata, é muito. Tem alguns estudos, né? Tem uma que saiu, uma pesquisa muito fresquinha agora dos Estados Unidos, né? De analisar, né, esses adolescentes, pré-adolescentes já procurando, né? O que eu vou fazer da vida? E lá, engraçado, eu não vi aqui do Brasil, fazendo um paralelo do que eu atendo, né, do que eu conheço, que eles ainda buscam também as profissões mais clássicas. Apesar de, né, ter essas profissões mais da geração Z, né, que a gente Sim. fala, né, São que inovadoras. inovadoras, né, que são os nascidos de 1990 a 2010, né, que são os filhos da tecnologia, né, ainda tem essa procura bem clássica, né, que é a medicina, que é a engenharia. Administração. Tem. Sim. Impressionante. Odontologia. E a parte, né, do TI, do IA, né, tem bastante. Mas eu percebo que ainda tem muita insegurança também. Sim. Porque a gente sempre imagina que a gente pega um adolescente ali no celular e não sei o quê, porque, daqui, mãe, daqui, vovó, deixa que eu... Não,
mas no fundo, ainda tem aquela procura das profissões Pelo mais clássico. pelo clássico. Mas também pela influência dos pais também, né? Bom, isso tem. Aí nós vemos que tem a influência familiar, Sim. muitas vezes, né? Vamos pegar um Social. exemplo social, o que os amigos vão fazer, o grupo social dos adolescentes, né? O grupo do adolescente influencia bastante, Sim. né? O que você vai fazer? Eu vou fazer engenharia, né, de TI. Eu vou fazer engenharia civil. Não, eu vou fazer processamento de dados. Não, eu vou... Então, tem muito, né, dessa questão social, né, mesmo do grupo, e tem a questão também familiar. Sim. Por exemplo, a família que só tem médicos. Eu ia falar isso. Né, Só tem Renata? médico, ou só engenheiro, Exato. só isso. Tem Verdade. muita influência. Tem. Tem aquela do dom mesmo, aquela fala, tá na genética, né? A gente ouve muito, não, tá na genética, tá na família há não sei quantos anos. Avô é médico, o pai é médico, o filho, não, você é médico igual ao meu pai. E tem também a quebra. Sim, tem. Tem muito. E é Olha, diferente quando fala, esse jovem adulto, né, esse adolescente, ele vai para a quebra, isso às vezes ele tem que enfrentar vendo uma família de médicos. De repente, quero fazer um interessante. curso super diferente. Influencer. Quero ser influencer, Isso, Renata. que são as novas profissões, ou muito Os disruptivas. pais tentam influenciar o psicólogo. Pra Você poder... entrar, doutora? Pode. Influencia meu filho a fazer medicina. Praticamente, até no WhatsApp. Olha, nós somos de uma família tradicional, e eu vejo que ele está um pouco perdido, querendo já dar algumas dicas, né, para ver se influencia um pouco. Sim. E aí, no primeiro episódio, a gente comentou, né, no outro episódio, sobre isso, sobre essa questão de não dar voz ao adolescente, de ele não ter esse espaço. E aí, mais uma vez, a gente está falando sobre esses pais que não escutam os seus filhos. Isso, Renata, isso, perfeito. O que eles querem também, perfeito. né? Então, uma negociação Marcos. com os pais aí, que você vai ter que Então, fazer. o que nós, que né, o profissional, né, o psicólogo, quando trabalha com orientação profissional, você está lidando com aquela família também cheia de expectativas. Sim. E que está colocando os seus sonhos naquele filho, naquela filha. Tem o filho ideal, né, como nós psicólogos sabemos, né? O filho ideal e o real. Né? Então, tem que trabalhar um pouco com esses pais também. Né? De convida, vem um pouco junto, faz uma entrevista juntos. Muita coisa que os pais querem, que eles idealizam, não é o que o adolescente quer, o que o filho quer. Então, aí fica Renata, uma distância muito isso. grande, Então, você tem que, a gente tem que observar, né, a questão dos pais, a expectativa dos pais, os sonhos dos pais, o que este adolescente, esse jovem adulto está trazendo enquanto sonho, enquanto expectativas, né, de profissional, e que o campo, né, cultural e social está oferecendo. Sim. Perfeito. Né? Faz super sentido. Então, a gente tem que ficar cruzando essas informações, lidando com essas áreas, né? Que é bem importante. Então, os pais, eles, sim, são muito importantes nesse momento. Então, é um papel ativo dos pais na escolha, mas também que eles não invadam esse lugar da escolha desse filho, deixe ele livre. Isso. Agora, isso. Esse é um jogo de cintura. E é difícil, às vezes, para os pais abrirem mão disso também, né? Agora a gente tem a questão da inteligência artificial. Sim. IA para todo lado, os jovens usam ChatGPT e as outras do Google, inteligência indiana, tem várias. Sim. Como você vê isso entrando na escolha de carreira? É um ponto importante, assim, eles pensam nisso, porque o impacto nas profissões vai ser muito alto, né? Então, será que um médico, ou será que um economista vai fazer um trabalho deles sem IA? Eu acho que não vejo mais isso acontecendo, né? Não. Então, assim, o mercado tem essa questão da robotização de uma maneira bastante grande. Como que você vê isso entrando dentro da orientação vocacional? Faz alguma diferença? Faz. Não tem como separar mais isso, né? Não tem como nós inserido, né? Exato. Então, você está, né? Nós não podemos fugir mais disso. Nós, pelo menos, né, até a minha geração, né, que é um pouco mais antiga, assim, sei lá, nós somos obrigados.
Sim. Né, Para para se trabalhar, modernizar. a Senão a gente modernizar, não consegue tem como. acompanhar. Então, também, Marcos, quando eles chegam, né, com essa proposta, né, o que, que eu vou fazer da minha vida, mesmo estando procurando uma orientação profissional clássica, está inserido. Você vê, você faz uma cirurgia hoje por robô. Por Sim. robô. Né? Eu tirei outro dia a vesícula com robô. Né? Ele só lá está no computador. Ou Né? seja, esse novo profissional, ele entra já conectado com essa área. Ele já entra considerando essa área da inteligência artificial, ou da robotização, da mecanização, de um pedaço do trabalho dele, pelo menos. Porque na área, na faculdade, já tem. O cirurgião médico, ele já tem a aula de robótica. Perfeito. E a escolha, por exemplo, eu vou escolher uma faculdade. Tá. Aí eu quero escolher uma faculdade de medicina, por exemplo, a gente estava falando dos exemplos dos médicos. Sim. O jovem, ele já olha o currículo da faculdade, já vê que tem matérias, ou já vê que tem uma questão tecnológica dentro dessa faculdade, ou ligada a esse lugar. Já. Às vezes, se ele tem uma tendência maior a isso, ele já vem preparado. Já vem preparado. Ele já sabe que no currículo já tem. Tá. E o currículo da faculdade interfere na decisão ou não? Nas matérias? Interfere. Porque, assim, o que nós falamos, né, em termos de o que o adolescente, né, o jovem adulto está procurando? Quando ele é uma identidade social, né? Quando o jovem vem procurar uma orientação profissional, né, ele está procurando uma identidade social. Nossa profissão é uma identidade social, sim, né? E aí é que está a angústia também do adolescente, porque ele vai ser inserido no mercado de trabalho, né? Ele vai tudo muito novo, e isso causa muitos medos, né? Tanto é que a gente tem essa parte mais subjetiva também, de inicial até para trabalhar, né? Com esse adolescente. Então, ele traz, né, a ideia dele, muitas vezes muito objetiva, mas aí nós cruzamos as informações como ele traz de questões subjetivas do comportamento, sim, de como ele vive, de como ele vivencia também o que ele gostaria de fazer, né? Então, mudou muito também, né? Hoje, né, a sociedade oferece muitas coisas. Tem um leque, muitas opções. Então, o que nós fazemos na orientação, né, vocacional? Nós afunilamos, nós enquadramos, oferecemos lá diversas também opções, mas dentro de um contexto mais organizado, onde ele possa se encontrar e falar: Marli, é isso aqui. Ele decidiu. Né? Ele se encontrou dentro das características dele, do perfil dele, né? Enquanto pessoa, enquanto sonho, né? Enquanto expectativa de carreira. É bem legal. E o que você acha que ao longo dos anos mudou? Continua igual, a sua metodologia? Você teve também que se adaptar até essa questão da parte da Com certeza, escolha. com certeza. Muitas profissões que existiam antigamente não existem mais. Não existem mais. E aí, tipo, nossa, precisa se atualizar até para poder orientar esse jovem. A nossa não vai acabar tão cedo. A nossa não. Porque foi a segunda na USP, né? Depois da medicina. Foi a segunda mais procurada? Mais procurada, psicologia. Olha, legal saber. Então, a nossa profissão, a gente vai ficar aí muitos anos. Enfim. Mas, então, mudou muito. Então, nós, né, enquanto profissionais, a gente sempre está se atualizando, sim, né? E tem que acompanhar a meninada, né? E eles trazem muitas coisas que faz com que nós busquemos, né, nos atualizar. É muito interessante que eu faço: o que você está vendo? Não, olha aqui, doutor, olha, não sei o quê. Aí eu vou lá, entendi, já anoto, tiro foto e vou buscar. Esse novo, porque vamos falar a mesma linguagem, né? Eu adoro, né? Adoro estar com eles, né? Então, assim, chega, não sei o quê, eles vão trazendo, né? Vão trazendo. E interessante que na primeira entrevista, geralmente, os pais querem entrar. Se é menor, entra, né? Pode entrar, tem toda aquela conversa. Às vezes os pais não querem sair, né? Põe os filhos para fora, porque acha super legal, fala sobre isso, né? E depois eles não admitem mais que os pais entrem na sala. Claro. Não, você não vai pegar meu tempo, né? Porque é o processo deles, não dos pais, né? Eu falo bárbaro isso, muito bem.
é daí que nós já vamos analisando A quem influência. é essa pessoa. Não, e quem é essa família, né? Quem é essa Perfeito, família, né? perfeito. Nós sabemos isso, né? Se é uma família mais invasiva, se é uma Uhum. família que propõe um campo mais aberto, né? Enfim, e a gente vai analisando, porque tem a análise, Tem. né? A gente vai A gente analisando, pensa né? que a orientação é uma coisa mais simples, mais encaixotada, mas quando a Sim, gente vou vai deixar vendo isso as bem camadas. claro, gente, não é Uhum. objetiva, Não é. Uhum. Tem né? aspectos que eu imagino que sejam objetivos lá no final, né, No Maria? final tem um Você tem um resultado. relatório. Mas o processo, tô vendo aqui camadas que estão me surpreendendo, assim, não imaginava que tinha Uma algo coisa mais. que me Oi, veio Renata. agora, assim, então vamos supor que uns pais, assim, super rígidos quer que o filho faça medicina ou a Tá. filha, e ele quer ser influencer. Sei lá, chegou lá, que deu isso. E aí, como que você conduz essa família? Como que... Olha, nós temos ferramentas. Sim. Nós temos ferramentas. O que nós temos? Nós temos um questionário bem importante, né? Nós temos testes bem importantes, né? Que tem testes que só psicólogos podem Sim. aplicar. Por exemplo, o VISC. O VISC Sim. é mundial, Sim. né? Então, assim, então a gente prova, né, pelas características dessa pessoa, né? Eu tenho e também Mas o VISC dentro da avaliação neuropsicológica, não da, Coloco, não mas da profissional. mas entra porque Mas aí você coloca também. coloco entendi. porque vamos avaliar a inteligência. Sim, sim. Eu tenho que avaliar a inteligência, eu E tenho aí, que avaliar até o para você cognitivo. argumentar a decisão desse filho, você tem que Perfeito. falar pro pai, ó, você tá Tá aqui. vendo aqui, ó, Aí ó o os pais leem e cognitivo ficam dele. assim, nossa, não é que é verdade? Nossa, é mesmo, né, filho? Nossa, Ó o poxa. cognitivo desse seu filho, olha não sei o quê. Então, por que não explorar isso, né? Então, por isso que eu É coloco o neuro verdade. junto. Isso é bom. Porque eu provo, Uhum. né? E Perfeito. pela entrevista. E os pais vão falar, é verdade. Perfeito. Você vê como questões do desenvolvimento entram, né? A Sim, gente dentro desse lugar, por exemplo, um déficit atencional que você pegue, dentro de um rastreio cognitivo, ou uma questão de funções Isso. executivas, de planejamento desse adolescente, Pego. entra e de repente, com, né, uma avaliação neuro ali dentro, né, ou pedaços, né, de uma avaliação neuro, Uhum. para auxiliar esse processo. Me surpreendeu muito Fecha. isso, assim, É. ali, né? Fecha. Interessante. É muito rico. bem legal. Fica um fechamento muito rico. Não sabia que tinha essa conexão. Sempre achava gente que era uma coisa conecta. mais focada só na parte da Não, a gente conecta. profissional Por eu mesmo. ser né? Neuropsicóloga, se eu não colocar, parece que eu fico sem uma perna. Sim. Sabe? Assim, fica assim, ai meu Deus, tá faltando coisa aqui. É. Né? Não que eu vou fazer um relatório desse tamanho, porque hoje não é mais viável, né? Você faz um relatório mais sucinto, mas muito mais pragmático, né? Muito mais um conteúdo mais E pertinente. aí, nesse relatório, você apresenta quais são vamos dizer assim, o que o adolescente está, assim, o perfil para cada profissão, por exemplo. Se adolescente deu que ele está mais propenso à medicina, à área da saúde, sei lá, uma coisa assim. Sim. Ou influencer, parte de TI, aí sim, é isso que você mostra, o perfil com a personalidade. Sim, perfil e personalidade, Sim. exatamente, porque cruza, né? Cruza, Eu vou pegar as informações qualitativas e quantitativas. Sim. A quantitativa verdade. vai ser as características mais objetivas. Sim, sim. Né? Aquela coisa da aptidão, da habilidade, Sim, os dados, né? Aí põe um palográfico lá, põe o VAISE, né? A gente vai colocando os testes, vai cruzando. E a qualitativa, né? Sim. Essa questão da personalidade. Sim. E de repente apresento até quando a gente aplica um teste, né, Renata? Às vezes nós vemos ali que tem uma questão de ansiedade muito grande, Sim. que não corresponde à questão quantitativa, muitas vezes. Sim. Uma adolescente tem um QI alto, fala, puxa, ele foi bem aqui, mas aqui desceu. Emocionalmente não tá legal. Não tá. Uhum. Aí o que a gente faz? Refaz, eu busco um outro teste, porque às vezes por isso que demora às vezes um pouco. Eu busco um outro teste para que eu fique satisfeita, para eu poder fazer um cruzamento de informações para não errar. Sim. Né, diante disto, né, desta parte. E muitas vezes nós temos que encaminhar, né, esse adolescente para fazer uma psicoterapia. Eu coloco embaixo, no final, uma sugestão, que interessante, né, fazer um acompanhamento. Sim. Porque
sabe quando não bate? Sim, as coisas evoluíram muito, que eu lembro, né? Eu me Hum. formei em 2003 e eu lembro que em 2002 eu fiz o estágio na própria faculdade mesmo, né? De Sim. orientação vocacional. Mas era muito diferente. A gente só atendia na clínica escola, aí fizemos um grupo, era uma dupla, Sim. que era o estágio, né? Mas aí tinha um livrinho até hoje em casa, mas é bem antigo, mais focado também na parte da Sim. psicanálise. Fazia o teste de personalidade, e aí você falava lá cada um. Hoje não, olha quanta coisa, né? 23 anos Muitas depois. coisas. Muitas coisas já Como mudaram. mudou isso, Mudou um Renata, monte de né? coisa. Ali Até do foi que eu fui orientada na faculdade, que era só essa parte de personalidade, ponto, acabou, agora impressionante. bem E diferente. tem os testes hoje, né? Que são direcionados para a gente fazer. Sim. Para a gente, né? Profissional, né? Uma dinâmica profissional. Tem. Quantos encontros, em média, tem uma variedade, Temos uma variabilidade, uma né? média de 6 a 8 encontros. Tá. Se tem uma coisa que dá uma, como eu falei, dá uma enroscada aí, Tipo, então, essa da ansiedade, que você tem que investigar um pouco mais. às vezes tem uma questão até mais grave, sabe, uma psicose aí Sim. entrando, tem Transtorno de uma personalidade, esquizofrenia que isso. pode, Um um transtorno de pré-surto, personalidade. né? Então a gente chama os pais, fala, ó, tem uma questão aqui bem importante, né? Então Que assim, pode aparecer uma questão e é perigoso. psicopatológica aí, né? Aí é perigoso. Aí, É. aí entra a questão psicopatológica, porque nesse processo de pressão, Sim, é isso que eu ia pressão perguntar. familiar, né? Sobre essa pressão familiar. E aí também, porque eu acho que é diferente. Quando o adolescente vem na terapia, é uma coisa, só que ele está indo para fazer um processo onde os pais estão pressionando também. Então, talvez ele venha com uma pressão diferente se o assunto não fosse o profissional, talvez. Não sei se está entendendo o que eu estou falando. A pergunta. Perfeito. É Né? isso, porque, então, ele está numa fase que ele tem que decidir algo na vida dele, Sim. e geralmente são, eu vejo até como crianças, Sim, né? Porque 17 anos. no caso, né, em outras culturas, por exemplo, na Europa, não se faz uma faculdade logo em seguida do médio, né? Ele vai lá fazer coisas, ou vai trabalhar, ou vai viajar, amadurece um pouquinho, depois ele parte, Sim. né, para fazer um curso superior. Então, aí a gente analisa, né, faz essa análise qualitativa, de repente tem um histórico aí também. Por exemplo, na avaliação, tem alguém da família que cometeu suicídio, alguém que já foi internado, a gente faz uma varredura, né? E a gente vê que o adolescente está numa pressão. Sim. Ah, não, ele já teve, doutora, depressão, curou, mas não curou. Sim. Teve episódios aí, né, de uma conduta, e a gente você vai, né, ali, estudando, né? Aí eu fico imaginando, muitas vezes, tá, ele vai entrar numa faculdade, uma pressão interna, que é a pior, né? Externa a gente vai dando conta aí. Aí, interna, e de repente ele surta. Geralmente surta no primeiro ou no segundo ano de faculdade. Sim. Né? As Porque a pressão pesquisas é muito nossas. grande. Sim. Por conta da pressão. Eu fiz uma adaptação, que a gente é da TCC, né? Aí eu fiz da ArtMed, que chama Procognitive. Então, é uma atualização cognitiva que a gente vai fazendo. Certo. E lá eu vi nessa atualização, justamente, que a maior índice de problemas de saúde mental são os universitários. Sim. No Brasil. Sim. E não é só no Brasil, no mundo inteiro. Os que mais têm problemas de saúde mental são os universitários. Mas justamente por isso também, porque é uma pressão muito grande para você entrar. Isso, olha, eu vejo, perfeito. gente, foram 120 pessoas, eram 2 salas de 60 quando eu entrei. Sabe quantos se formaram? 20. 45. A minha foram 20. Acho que 45, 35, alguma coisa assim. Na minha foram 20. Olha quantas pessoas saíram a minha sala até o começou com quarto 60 e terminou com uma salinha de 20. O meu era 2 de 60. Não sei, Mali, eu até vou estender essa questão aqui para a legal, Renata, né, para a gente trocar Renata. todos, mas as universidades têm um serviço de apoio. Na minha época não tinha esse serviço de apoio psicológico. Não, nem o de psicologia, nem né? o de psicologia. Então, universitários, a gente tá, não então tem. A gente vem tá pra gente, aí, né, na terapia. A gente está aí vendo uma série de universitários que se expandiu muito, né, o ensino universitário no Brasil. Sim. E agora com a questão da EAD, teve a pandemia e tudo mais. E sem esse recurso que talvez as universidades
poderiam prestar um pouco mais de Perfeito. atenção, né? De ter Sim. um serviço de saúde mental Sim. pros alunos, né? Tanto é que você falou, né, Rena? Existem estudos já. Existe. Muito importante. Eu Sim. vou procurar também. É muito legal Eu isso. tenho o Essa livro, depois informação. eu te Passa passo. para mim, por favor. Porque, gente, isso é muito sério. Sim. É muito triste. É triste. Né? Aí, né, pegando o gancho, né, que acontece muito isso. Então, eu analiso e falo assim, vamos dar uma segurada aqui, por favor? Né? Os pais chamam e falam, ó, tem um pré-surto aqui. Aí você fala, né, distúrbio de conduta. Não, ele está surtado. Sim. Uma ansiedade muito alta, É, uma É pressão claro muito que ele vai grande. ter um comportamento disfuncional, já tá atendi surtando. adolescente surtado. Eu Sim. falei, tá surtado? Como assim? Tá surtado. Vamos chamar, né? Vamos entrar em Sim. contato com a psiquiatra. Psiquiatra, E realmente estava. Pelo que ele me trazia, a gente foi tá errado. Eu falei, não, eu tô aqui batendo a Sim. cabeça, tá errado. Não bate os resultados, né? Aí conversando com os pais, ele fora do surto vai dar outro resultado nos testes, você né? já Diferente. imaginou indo para uma faculdade? Sim. Falei, gente, vamos acalmar um pouco, vamos tratar disso, Ou- depois ou- continua. Ou seja, você, além de, né, dar o resultado, por exemplo, olha, eu acho que os cursos indicados para este Tá. jovem são esses aqui. Sim, E também, eu acho que daí entra, então, uma recomendação de tempo. Então, olha, talvez ele precise de 6 meses sabáticos sim, aí sim, para fazer um trabalho psicoterápico com indicação aqui e perfeito. depois ele vai para esse vestibular, depois ele vai Sim. encarar o Aí quem Enem. surta são os pais. São os pais. E como a Renata falou, tem que trabalhar os pais, Caso Marcos. eles Porque aí quem consigam, vai então, tem que surtar é o trabalhar os pai. Porque pais. os pais muitas vezes não admitem. Não admitem. Sim. E depois vem aquela conversa, psicólogo para quê? E a gente estava falando dos Estados Unidos e Europa, Tá. nós temos uma condição social diferente. Sim, A gente está num sim, país, né, sim. com classes sociais muito Sim, diferentes, sim, no sim. mesmo país, muita diferença. Então, eu imagino como isso também acaba, assim, qual a realidade daquele estudante, né, Falou tudo. daquele jovem, ele tem condições, como que existe essa pressão também, eu acho que por Existe. exemplo, um aluno que vai entrar com financiamento dessa faculdade Sim, por sim, um sim. Programa do governo, Sim. ou como bolsista, Sim. isso entra também nessa conta. Então, existem esses perfis e o campo social. Né? Existe uma realidade social do nosso país, existe a realidade de cada família, de cada Sim. cultura familiar, né? Então, e a gente tem que ver tudo isso. Expectativa enquanto a pressão social do país, o que esse país oferece para esses jovens, de que forma, tá? Como você falou, como que eu posso ingressar numa universidade se eu tenho condição, né, financeira, se eu não tenho, o que eu posso fazer até lá? Né? Então, eu vejo que os jovens, fora a angústia, né, de estar buscando uma orientação profissional, a gente sofre essa questão social no país. Né? Nós sofremos muito. Nosso país é um país pobre. Né? É pobre. Né? Então, às vezes, quando vem um cliente, né, um paciente, enfim, um candidato para mim, a gente analisa tudo isso, né? Olha, doutora, mas eu não vou conseguir fazer isso. Eu falo, tá, então nós vamos ver o que curso que você pode. Tem isso também, né? Nós orientamos para curso, né? Então, como fazer o seguinte, ó, você pode procurar, daí vem a orientação. Porque até quem tem, às vezes, não tem uma boa condição financeira, às vezes os pais querem que sejam médicos, engenheiros, para poder suprir essa necessidade da família. O sonho. Sim. Então, o que Marli, né, eu busco fazer, né? Então, assim, que caminho nós podemos buscar? Tá, vamos buscar, o que você quer fazer? Ah, deu isso aqui, ó, tá. Mas eu não posso, tá. Mas qual outro caminho que a gente pode percorrer para você chegar onde você quer? Sim. Né? Que parcerias você pode fazer? Onde você... Ah, então, mas você pode fazer esse curso na Senai. Sim. Você pode procurar isso, de repente, dentro de uma prefeitura. Sim. Né? Você não vai pagar tanto, tem um curso gratuito, você vai chegar onde você quer, desde que é teu sonho, é seu ideal, você vai buscar caminhos para chegar lá. Ah, mas o meu país não oferece, em casa é muito difícil, tá. Mas então que seja você o primeiro.
Sim. Por isso que nós evoluímos enquanto seres humanos, né? É. Existiu lá nossos antepassados que E aí chegaram sempre tem um aqui primeiro com que uma- sai só da com uma caverna, colher né? de prata para dar conta de 5 filhos sem nada. Exato. Então, desde a época das cavernas foi o filho que foi mais longe, né? Exato, foi aquele filho que Saiu da arriscou. caverna, é. Então, qual é a motivação? Sim. Qual é a motivação governamental? Qual é a motivação familiar? Qual é a pressão interna? Qual é a pressão do grupo? Então, nós analisamos isso como um todo. O que você quer? Qual é o Sim. seu desejo? Se tem desejo, tem motivação, né? E às vezes não encontra na família, né? Fantástico. Sim. Muito Então bom. é por aí. Sim. E aí, essa questão do EAD, você acha que hoje muitos procuram o EAD? Tem pais que falam, não, tá vendo? Ele quer fazer curso EAD, eu Sim. quero que faça presencial. Como que fica isso? Como que fica isso nessa questão Então, profissional Renata, da formação? tá, e tem muita controvérsias ainda. É uma questão muito nova que realmente não existe realmente uma base para te falar assim, isso é ótimo, isso não é bom. Tá. Tem poucos resultados ainda com relação a isso. Porque aí não dá para entender muito, o que a gente busca entender, o que realmente esse jovem está procurando. Tanto é que vai para a orientação vocacional, Sim, profissional. Porque a gente vê que ainda está um pouco perdido. A gente viu uma mudança, Fala, na, na regra Sim. do ensino da psicologia, da medicina. Sim. Não me lembro outro curso agora que houve uma mudança de regra que o ensino tem que ser presencial, Presencial, é. né, Eu vi. Sim, eu vi, majoritariamente, né? eu vi. Exato, Mali. E como você vê isso, Mali? Porque algumas profissões, né, nós três aqui da bancada somos psicólogos, Sim, né? sim, Então a sim. gente sabe, na nossa época não existia EAD, Não, não né? existe. Todos na mesma geração aqui, Sim. né? E como é hoje ver essa mudança? Tá. Como que você enxerga isso? Você acha que foi uma regra interessante? Dificultou, facilitou? Então, é a questão da adaptação do novo, né? Uhum. Estão inserindo coisas novas no mercado, no mundo, né? E foi uma questão muito rápida, né? Uhum. Essa questão da inteligência artificial, muito rápido, Muito, muito rápido. Então, assim, aí os cursos, né? Todo mundo meio que enlouqueceu, todo mundo, blá, blá. Aí é que está. Mas, como você falou, tem curso que não dá. Tem curso que não dá. Medicina, Desculpa. como você vai fazer faculdade de Medicina, medicina? eu Não, falo, hoje, online? você viu, né? Você está falando da pesquisa, não tem condição. Eu não Sim, imagino, né? Psicologia também não dá. Quantos laboratórios, né, se tem nessa faculdade de psicologia, Porque por é exemplo? muito humano, Exato. né? Nós temos que dividir, né? Como existem 4 estações no ano, Uhum. né? Tem coisas que não dá para mexer. Até para Por aprender, enquanto, né? O setting terapêutico, empatia, um monte de coisa. Sim, o Online fica mais contato, difícil, né? até Apesar pra que nós aprender, sim. estamos, né? Nós hoje, né? Os psicólogos nos adaptamos até, Online, né? A psicoterapia online, enfim, né? Claro, mas tem que ter ainda o setting, né? Tem que ter essa questão Tem. pessoal, né? Porque é um trabalho muito subjetivo, né? Humano, né? Então é isso aí. Coisas que foram, mas tiveram que regredir para se adaptar novamente, Perfeito. né? E aí você acaba indicando o EAD pro adolescente ou não? E ele Como vai que é? dizer. Tá. Ele vai dizer, através dos resultados, através de toda a avaliação, ele vai dizer. Aí ele fala assim, então, esse aqui é teu resultado. Aqui você me disse que você está mais apto a isso, porque tem, por exemplo, um quadro, um autista leve. Uhum. Né? Eu não posso falar assim, não, você vai trabalhar num grupo, lá no meio vai fazer arte. Como? Ele vai ter um surto? Eu tenho que considerar as questões individuais dessa pessoa, Com né? certeza. Respeitar. Cada um. Perfeito, Entendo. perfeito, né? Né? Então, ele está me dizendo que, olha, Marli, eu não dá. Aqui ele me disse, né, através dos testes, da orientação, de entrevista, de muita conversa, da análise e avaliação, que não dá. E aqui ele vai ser um profissional de sucesso. Exato.
Mali, a gente está falando dos recursos humanos do Brasil, né? Tá. Assim, a gente levantou esse tema, né? A Sim, Renata sim, pois não. tinha comentado comigo, e olha como ele é importante, como ele está se desdobrando em questões super fortes aí, Sim, do futuro do nosso país. Eu fiquei pensando até numa questão de segunda graduação também. tá. A pessoa que já não está, né, não é um jovem adulto, Tá. né? Às vezes Ô, está tô em falando outra uma coisa fase da legal aí. vida. E esse público também aparece por uma orientação vocacional para uma segunda graduação, porque é uma pessoa que já está um pouquinho mais madura, aí não sei, pode Vamos ser falar. qualquer tipo de idade, Boa pergunta. né? Boa! Né? E Vem aí, de também. repente, Vem também. eu tenho visto que está sendo cada vez mais comum isso, né? A pessoa Sim. amadureceu e de repente ela se sente Sim. mais preparada para uma nova Decidir, né? fase, uma nova escolha, um curso que ela não queria. Não, e vou te falar uma coisa, antes. não é que ela mudou, sempre esteve dentro dela. Muito legal. Ela não mudou, Uhum. não é? Teve um jovem, já faz uns anos já, um jovem rapaz muito inteligente, né? Que ele estava trabalhando numa empresa multinacional. Enfim, e ele tinha as questões dele pessoais, estava fazendo a terapia, né, psicoterapia, né? Ele falou: Marli, eu quero ir para essa parte comercial. Hoje ele queria ir para Cielo, né? Vamos trabalhar as questões emocionais. Vamos embora. Depois ele volta, falando: Marli, não é nada disso. Eu falei: perfeito. Não era aquilo, mas isso que você está falando estava aí dentro de você. Já Você não tirou estava nada ali. de fora. Sim. Estava lá dentro. Só que precisou deste tempo, dessas experiências. Para ele ver que realmente não era aquilo. Sim, Falei, perfeito. Aí ele foi para um campo totalmente diferente. e lá, e geralmente, como você falou, nós cruzamos às vezes duas áreas. Vem adolescentes para mim que falam assim, mas apareceu duas áreas. Sim, apareceu da engenharia, que é o último que eu fiz. Apareceu da engenharia e de artes. Olha, que diferente assim, né? Excelente baterista, excelente músico, mas tem um dom da engenharia fenomenal. Vai fazer engenharia e vai fazer bateria, e vai fazer música. Cruzou. Ok, as inteligências, as múltiplas inteligências. Sim. Nós temos Tem. múltiplas inteligências. E nele apareceu muito claro. Tá aí, rapaz, ó, isso aqui, ó. Então já tá lá. Nossa, muito interessante Muito, isso. muito interessante. Renata, assim, são pontos que a gente não levanta no início, Sim. né? Sim. Que a gente não vê essas camadas da orientação vocacional, que ela ficou, assim, virou um assunto um pouco não tão debatido entre os próprios Infelizmente. profissionais, né? Então a gente levantou esse tema como uma coisa Legal. interessante. Outra né? coisa também que a gente falou, tanto os profissionais também, quanto as escolas, por exemplo. É o que eu estava comentando até antes nos bastidores, sim, né? sim. Eu tenho filho adolescente que está no 3º ano do ensino médio. Nós já estamos em junho. Sim. Ninguém falou nada, né? Então, por exemplo, não veio nenhuma orientação ou da escola, tipo, olha, procurem alguma coisa, ou dicas de onde procurar, ou nada, não chegou nada, né? Então, assim, o quanto também, né, não tem informação, quanto é tudo muito, Isso. né, solto, né? E o que você acha, Marli? Essa questão Então, também da parceria com a esse eu escola. Importante. acredito que seja uma falha. Sim. Isso é uma falha, enquanto profissional, enquanto psicóloga, enfim, isso é uma falha, porque eu acredito, eu não posso dizer não posso afirmar, tá? Uma lembrança que me veio. Me parece que no Japão, China, Coreia, eles fazem isso, eles trabalham isso, a criança, desde a pré-escola. Quem vai ser esse profissional e vai carregar esse país? Sim. Eles são Essa muito visão, inteligentes. essa visão Sim, estratégica de ver profissional. que ele é um recurso humano, um cérebro que Já na escola, desde Pequeno. lá muito pequenos. Tanto é que Não, aqui não tem nada disso. no Japão tem algumas escolas que eles trabalham mais a parte humana primeiro, né? Como respeitar o Que é o outro, a certo. empatia, Sim. as crianças pequenas, né? Mas estão trabalhando ali o cérebro, né? Sim. E depois eles vão para essas práticas que vai sendo embutidas nas crianças para elas, quando elas saírem desse ensino médio, já estarem prontas para o trabalho. Porque não Tanto adianta é, tá eles só- estão onde eles estão, por quê? E não adianta estar só focando Enfim, em tem um porquê, né? português, Perfeito. matemática, história, geografia, É, não inglês, são biologia, preparados. sendo que não está preparando o
o essencial, Então, né? o que seria a base Sim, para socialmente a gente ter um país melhor, falando de sociedade, enquanto sim, um todo. sim, Se as crianças, se esses adolescentes são melhores preparados, eles vão ser melhores profissionais, sim, esses melhores profissionais vão correr menos risco de fracasso, sim, porque né, a orientação vocacional é para isso. Menos risco de fracasso, maior sucesso profissional. sim, Ele vai concorrer com 5, ele sabe o que ele quer, ele está aqui na frente. sim, E a chance dele errar vai ser bem menor do que os outros que não sabem o que está fazendo. sim. Onde está indo? E aí uma questão assim, eu acho que também a gente não pode também pôr culpa só na escola, né? Tipo, Não, a não, escola não não, orienta, não, mas aí, não. por É outro. exemplo, também, os pais também não orientam, os pais também não dão essa abertura pro, né, pro Tá, adolescente, tá, enfim. sim. E também não sabem nem onde procurar. Eu, como psicóloga, sei onde procurar. Vou lá no grupo e falo, e aí, tem alguém aí de orientação vocacional para o meu filho? É uma coisa. É. Mas os pais não têm nem esse acesso. Mas aí é que Né? está, Não Renata. tem nem assim, Não, tipo, por onde vão. aí é que está. Eu estou falando aqui, né? Tem essa oportunidade de estar passando esse conhecimento. Mas a maioria dos pais não E sabem aí, onde eles disso, desse podem trabalho Então, né? É que um muito profissional, ruim. um psicólogo pode fazer A gente isso, sabe que existe porque a gente é né? da área, né? Mas e aí? Exato. Né? Então Vê se tem isso, e alguma os escola, pais? como você falou, será que essa escola fala, olha, existe trabalhos, Sim. existem Não deixar orientadores. só a responsabilidade para a escola, mas se a escola pelo menos falasse assim, né? Porque a educação não é só da escola, né? Porque É o que nossa que é também. Mas a escola falasse, ó, procurem isso, procurem aquilo. sim, Isso é e a melhor. médio, né, a curto, a médio Prazo. prazo, o Brasil se desenvolve mais rápido, a Sim, gente não perde tempo, sim. né? Eu vejo, porque a inteligência, a gente faz a inteligência, né? Ah, mas ele me apareceu com QI 70. Tá, mas o seu filho pode aumentar esse QI. Ai, doutora, como assim? Porque na minha família todos são QI 70. Mas ele pode, porque com estímulo. Sim, A inteligência, ela sobe por estímulo. Perfeito, Ela cai também por falta de estímulo. sim. perfeito. E se nós, né, a questão governamental, pensasse nisso, hoje talvez tivéssemos mais adolescentes, muito mais inteligentes, Sim. porque foi feita uma pesquisa, acho que vocês sabem, que hoje os filhos estão com QI mais baixo do que que os os pais e pais. os avós. Sim. Então, tá um absurdo, porque excesso de tela. É. Quando uma mãe chega para nós, né, nós somos psicólogos, fala assim, ai, doutor, ele é inteligente porque... Eu falei, porque ele passa de fase no celular de um jogo, isso não é inteligência. Isso é adestramento, desculpa o termo, mas assim, ele está lá só fazendo... E outra, como neuropsicóloga falando, né, na fase de desenvolvimento, ele está perdendo o desenvolvimento natural da inteligência. Vamos falar de Sim. inteligência, né? E quando as podas, quando ele vai dormir, vai podando, ele só tem muito pouco. É a poda neural, né? A poda neural. Sim. Sobra o quê? Marli, você estava comentando isso como são as políticas públicas, né? A gente está Sim, falando sobre a sim, sociedade nesse momento, sim, né? Você estava sociedade. falando de países como Coreia do Sul, Japão, Sim, China, né? sim. O Sudeste Asiático ali, Sim, que tem um potencial de recursos humanos enorme, investiu sim, pesadamente em educação. Sim. É, Que é a base, né, que é a gente? base, Renata, né? O que a gente está fazendo como país nesse processo? Como você vê isso? Né, a gente está falando sobre orientação sim, vocacional para sim, preparar os sim, recursos humanos que o país vai ter lá para frente. O sim. que a gente está fazendo como sociedade e como governo? Né? E não estou falando de um governo atual, é Não, assim, é o não, não, governo não. que, né, Politicamente, políticas de governo, políticas de sim, país. sim, 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 sim. Né? O que a gente, como que você vê isso? Né? Que você está nessa ponta. Sim, tem como, né? Você também atende crianças e adolescentes, né? A gente vê muito da cultura familiar, né? Sim. Como essas culturas familiares hoje elas estão se desenvolvendo, né? Famílias muito disfuncionais, né? Muito perdidas. Eu vejo que a gente não tem uma estrutura, né? Tá muito sofrível, né? A educação não é valorizada, O né? professor, O professor não é valorizado, ele é mais um, porque qualquer coisa eu vou no Google, Sim. não tem estímulo.
cerebral, né? Não tem estímulo cultural. Né? O que é cultura? O que é cultura? Cultura, eu como psicanalista, o que é cultura? Segundo Freud, cientista, se você não tem cultura, você não se desenvolve enquanto ser humano. Né? Por que tanta violência? Porque não tem desenvolvimento humano. Desenvolvimento. Mas como assim? Não tem. Né, TI, não sei o que, né, a tecnologia está lá em cima. Mas o ser humano não alcançou. Não tá teve uma regressão, porque ele se alienou ao Google, às redes sociais. E quando a gente se aliena, o que acontece? A gente diminui, a gente desce. Sim. E o que a gente vai oferecer para um filho se a gente não tem nem para dar? Sim. É um desafio geracional. De menos telas, mais livros, mais cálculos, porque a gente faz tudo automatizado, né? A gente está deixando de fazer tarefas. Muitos pais, a gente está vendo também, vamos falar do lado positivo, estão tirando também os celulares, estão tirando a tela das crianças. Hoje a gente já está vendo que está dando vários problemas. Né? Porque chega a criança para nós com abstinência. Sim. Tem criança que bate na mãe e no pai, porque quando tira a tela, ele faz xixi na cama, ele não quer comer, ele não quer ir para a escola, ele é agressivo com os colegas, ele é agressivo com os professores, porque ali dentro daquela cultura familiar não ficou perdida. Perdeu. Né? Então, o que a gente espera para o nosso país a longo prazo? Então, quando eu falo a Arca de Noé, né? O que é a Arca de Noé? Eu pego algumas espécies, coloco dentro de uma arca, eu vou salvar para a gente continuar. Sim. Então, vai acontecer muito, eu acredito ainda, né? Que poucos vão subir nessa Arca de Noé. E às vezes falam, mas não sei o quê. Tudo bem de nós nos adaptarmos, mas não por pouco. Não para migalha. Sim. Perfeito. A gente tem que ter uma autoestima social. Né? Aí você falou da autoestima social. Uma coisa importantíssima, que né? a gente tem muito pouco no nosso país. Qualquer coisa serve, qualquer coisa tá bom. É uma mentalidade. Né? Porque sempre brasileiro dá um jeitinho. Porque esse jeitinho não serve. Esse jeitinho na realidade não serve. Nunca serviu. Não. Porque a gente sabe que tem que trabalhar assim, tem que estudar assim, tem que se sentir bem, importante, não importa do que faz, mas fazer com carinho, com amor. Sim. Perfeito. Né? Sim. E Marli, você trabalha com as escolas, você tem parceria com as escolas? Como esse adolescente chega até você? Olha, eu tenho muita indicação. Um coordenador, de outros professores, de coordenadores, de pais que já tiveram filhos, mas agora tem um outro aí que aconteceu aí. Então, me aparece muito assim, né? A minha via é por aí. Mas geralmente as escolas são fechadas, né? São muito fechadas. Vínculo, né? E também tem aquela, quando muda de coordenação, né? Aí a gente já fica... Já muda também o psicólogo, né? Mas isso eu já não penso muito, não. Mas que nem eu penso mais na qualidade de fazer o trabalho de quem chega, eu sou indicada. Sim. Perfeito. Né? É uma pena que não chega para todo mundo, né? Chega só para quem realmente foi indicado, né? Isso. Não chega nem a divulgação de que existe um trabalho, né? Você falou isso que tudo. É a questão. Você falou tudo. A indicação, né, falar para o público que existe essa possibilidade, Sim. que tem essa possibilidade, né? Quando os pais eles leem o relatório, eles ficam maravilhados. Puxa, nossa, que bacana! Ele lendo, nossa, eu vou pôr isso num quadro, porque é muito legal. E o adolescente, você vê que fica feliz, porque ele conseguiu pôr para fora aquela dúvida, né, o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, e fica muito à vontade comigo, né? De poder falar, de falar da angústia, de a gente até brincar, discutir, falar, agora você vai ficar quietinho, fazer o teste, né? Para de falar. Porque é muito legal, é muito bonito. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Você acha que os adolescentes, né, eles se sentem impressionados pelos próprios amigos também? Tem a questão da... Porque às vezes assim, meu amigo competição. Não, meu amigo já decidiu o que vai fazer, eu a ainda competição, não. É a competição. Eu tô aqui porque meu pai, tipo, como assim eu não sei o que eu vou fazer ainda, sendo aí que todos meus amigos...
né? Tem essa Exato. questão, Isso, né? Renata, a angústia dobra. É. Porque o adolescente, E se né? sente mais pressionado É, ainda, porque o né? adolescente ele se identifica muito no grupo, Sim, né? muito no grupo. A gente troca, Sim. naquela coisa. Mas Eu aparece também. bastante essa questão? Aparece. Ah, mas o meu Direto. amigo lá, mas tá, seu amigo de infância, desde o pré, né? Não sei o quê. Ah, mas ele vai fazer engenharia, né? Eu tô querendo fazer. Vou para a área religiosa. Sei Vou lá, ser pastor. teologia. Teologia. Daí, assim, tá, é claro, vocês são duas pessoas diferentes, né? Sim. Que têm sonhos diferentes, têm famílias diferentes, e nem por isso vocês vão ficar longe um do outro, Sim. né? São Porque às escolhas. vezes eles têm medo da decisão Sim. que eles tomam Com de certeza. falar para esse amigo, eu vou fazer teologia. Tem, Aí o outro, tem. nossa, teologia, sabe? Aquele Porque ele negócio, tem nossa, aquela. não sei o quê. Porque aquela Questiona. questão, não vou ser mais aceito neste grupo. É, Vamos todos fazer engenharia, sim. Então, vamos tem todos fazer isso. psicologia. É muito complicado ainda para eles, né? É uma decisão muito cedo, É eu acho muito difícil, eu vou te difícil. falar, é difícil, é sofrido, que a gente não esqueceu. É sofrido. É sofrido. É sofrido, eu É também sofrido, é muito sofrido. Então, a gente está aí para mostrar um campo que tem uma certa liberdade, Sim. que a gente pode discutir todas essas áreas, que ele pode ter dúvidas, acho. Sim. né? Que Ele ele tá pode aberto. esperar, Ele vai ser acolhido ele nesse vai ser processo, acolhido, né, não Marli? importa. O que A você gente quer? sente isso Eu com você falando. quero ser astronauta. Ok, está numa parte de tecnologia, está num setor isso, de repente ele está lá dentro, ele vai para cá e para cá, como nós na nossa área, né? Um é psicanalista, outro é TCC, outro é... Gente, é isso, o pai é um só. Né? Você vai para o seu... Gente, vocês viram no nosso programa de hoje quantas questões apareceram aí? Sim. Como é um tema rico, Marli, que você acho que assim nos presenteou com esse Obrigada. tipo de Sim, assunto que é super sim. importante para os jovens, para os pais, né, para as Sim, famílias, espero ter colaborado bastante. para os Muito, profissionais que nossa. também vão aprender aí Tem- também, às vezes usam a orientação Sim. vocacional e podem estar assistindo a gente, Sim, né? espero Sim. que sim, que mais psicólogos Divulguem isso. divulguem, que trabalhem, que possa. Eu tô meio que desacelerando, né? Mas esses jovens que estão vindo, né, Sim. recém-formados, que eles possam também mais, né, apreciar essa área e ajudar mais também, Sim. né, a propagar e fazer projetos diante disso com escolas, Sim. né? Porque eu já fiz tanto projeto por aí que eu já falo, deixa para os jovenzinhos que estão chegando, que tem gás, né? Exato. Tem um campo Sim. muito vasto aí, Sim. muito importante. Marli, a gente está chegando aqui ao final do Ah, nosso programa. Passa muito rápido. Passou rápido. Gostoso. Qual é o seu contato para a gente deixar aí para Pois não. as pessoas que quiserem te conhecer ali pela rede social? Como Tá, que você então trabalha? vamos lá. Eu estou aqui em Alphaville, né? Estou no centro comercial. Meu telefone para contato é o 11 99694 5704. Tem o Instagram, é psi_marli. Lá vocês podem me ver também, meu trabalho, meus podcasts lá, enfim. Fiquem à vontade para entrar em contato. Bom, pessoal, a gente então está aqui chegando ao final desse programa, segundo episódio do Boop Talks. Foi muito prazeroso aqui receber a Marli. E a gente teve várias perguntas, foi um trabalho bem importante, eu acho que vai informar muito vocês. E fiquem ligados que em breve a gente vai ter os nossos próximos programas. A gente está nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Sigam a gente lá, curtem o programa. Isso, sigam mesmo. Vocês viram? Obrigada, Gostamos Marli, também. pela A sua gente presença agradece aqui. muito. Muito rico, né? Por mim, ficava horas falando sobre isso, Obrigada, eu porque que é um agradeço de assunto coração. muito rico, muitas coisas que Muito você vai obrigada. falando, outra coisa vai surgindo, né? É muito importante. Muito gostoso, né? E se você quiser dar um recadinho para todo mundo. Sim. Vou aqui. Então vamos lá, né? Eu que agradeço, né? Primeiramente estar aqui, agradeço o Recadinho pro convite, público. a oportunidade, né? E tá assim, o que eu posso passar para vocês? Que vocês tenham mais carinho, né, com os adolescentes, que normalmente eles ficam um pouco perdidos, né? E assim, e qualquer coisa, procure um profissional, né? Um psicólogo, um orientador, que seja, né? E, enfim, vamos com paciência, um pouquinho de paciência é bom, Sim. tá bom? Tô aqui, qualquer coisa, tá? Tô aqui. Então é isso Obrigada, hoje, pessoal. gente. Muito obrigado. Na Obrigada. próxima estamos aí. Sim. Tá Fiquem ligados. Obrigada. Obrigada, gente.